Vamos então à demonstração. A é um subconjunto de números reais, f é uma função cujo domínio é o conjunto A e o contradomínio é o conjunto dos números reais. E esse domínio é ilimitado inferiormente para a gente poder falar de x tendendo a menos infinito. Suponha que f de x tende para menos infinito. Nosso objetivo final é demonstrar que limite de 1 sobre f de x, quando x tende para menos infinito, é igual a zero. Aqui, nessa proposição, no item A, a gente sempre vai falar de x tendendo a menos infinito. O que ocorre é que, por hipótese, o f de x tende para menos infinito e a gente tem que provar a tese de que 1 sobre f de x tende para zero. Ora, limite finito, limite de 1 sobre f de x ser igual a zero, lembre-se que significa que, dado qualquer epsilon positivo como desafio para nós, a gente tem que conseguir fazer a distância da função para o zero, que é o limite, ficar menor que epsilon. Em outras palavras, nós temos que conseguir fazer o módulo da função, que nesse caso é 1 sobre f de x, menos o limite, que nesse caso é zero, ser menor do que epsilon, sempre que o x é menor do que menos algum número real positivo. Então, essa desigualdade aqui é nosso objetivo final, fazer módulo de 1 sobre f de x menos zero ser menor do que epsilon. Mas observe que, dado o epsilon qualquer positivo, como desafio para a gente aqui no limite finito, o 1 sobre epsilon também é um número positivo. Já que epsilon é positivo, 1 sobre epsilon é positivo, porque o inverso de números positivos são positivos. Então, nós podemos pegar o 1 sobre epsilon e utilizar no limite aqui da hipótese, o limite de f de x ser igual a menos infinito. A definição desse limite diz que tem que existir um número real positivo, n, de navio, tal que se o x está no domínio da função e x é menor do que esse menos n, então f de x é menor do que menos o número real positivo dado. Que nesse caso, nós estamos fazendo 1 sobre o epsilon. Pode 1 sobre epsilon? Pode, porque pode qualquer número natural. E por que eu quero 1 sobre epsilon? Porque eu vou ter que inverter aqui f de x, fazer 1 sobre x. Então, quando eu inverter 1 sobre epsilon, vai virar o próprio epsilon. A primeira coisa é multiplicar essa desigualdade aqui por menos 1. Então, observe que a desigualdade inverte. Ou você inverte os membros aqui de posição. Então, fica 1 sobre epsilon menor do que menos f de x. É a desigualdade obtida a partir da anterior, multiplicando tudo por menos 1. Agora, observe que nessa desigualdade nós temos números positivos. Antes nós tínhamos números negativos, porque se epsilon é positivo, 1 sobre epsilon é positivo, com sinal de menos na frente se tornava negativo, e f de x, por ser menor que um número negativo, então também era negativo. E agora nós temos números positivos, que 1 sobre epsilon é positivo, e f de x, como é negativo, o menos f de x é positivo. Daí eu posso passar esse epsilon que está aqui dividindo para o outro lado multiplicando, e posso passar o menos f de x que está aqui multiplicando para o outro lado dividindo, sem inverter a desigualdade, já que são todos números positivos. Então o epsilon está aqui dividindo, apareceu do outro lado multiplicando. E o menos f de x que está aqui multiplicando, apareceu do outro lado dividindo. Portanto, nós temos que 1 sobre menos f de x é menor do que epsilon. Mas note que o f de x é um número negativo. Logo, o módulo de 1 sobre f de x é igual a menos 1 sobre f de x, já que o f de x é um número negativo. Só que menos 1 sobre f de x é 1 sobre menos f de x, que por sua vez é menor do que o epsilon. E se eu subtrair zero aqui dentro do módulo, não faz diferença, porque de subtrair por zero deixa o mesmo resultado que já tinha antes. Então, nós concluímos que o módulo de 1 sobre f de x menos zero é menor do que epsilon. E isso é sempre que o x é menor que menos n. Isso veio lá da definição de x tender a menos infinito. Logo, dado o epsilon positivo como desafio para a gente, nós conseguimos um n positivo, tal que toda vez que o x é menor que o menos n, o módulo da função menos o número que a gente quer testar como limite fica menor do que o epsilon. Então, de fato, o limite é esse número. Logo, o limite, quando x tende a menos infinito de 1 sobre f de x, é igual a zero. A demonstração do item B é completamente análoga. A diferença é que você vai ter o f de x tendendo para mais infinito. Então, você não vai ter o sinal de menos aqui, nessas primeiras desigualdades. Não vai precisar inverter o sinal, mas a ideia aqui continua a mesma. E o item C também é completamente análogo, só que dessa vez é o x tendendo para mais infinito. A única diferença é que, ao invés de ficar o x menor que o menos n, vai ser um x maior que n. Mas a ideia aqui do módulo é a mesma.